Olá pessoal, Edu Tagliaro aqui com vocês. Então, 2020 está acabando e nós chegamos na nossa tradicional edição mensal. Hardware, comprar ou não, edição virada 2020-2021. Um ano que foi bem atribulado, esse de 2020, e os preços de hardware, enfim, de outras coisas, dispararam. Alguns itens até voltaram para valores próximos aos que estavam antes de toda essa loucura acontecer. De qualquer forma, vem aquela pergunta. Agora, na finaleira do ano, comecinho 2021, vale a pena comprar hardware? Começando então pelo tradicional contexto mundial econômico. Com relação ao bichinho, vamos dizer, com certeza, mesmo com as vacinas que estão por aí, que estão aparecendo, enfim, que já estão vacinando as pessoas, ele vai seguir incomodando por mais alguns meses. Isso é inegável. Ou seja, não preciso explicar mais sobre o que isso acarreta. Um ponto relevante é que, com as vacinas, isso sim é um detalhe que convém mencionar, e que já foi conversado em alguma das nossas lives, é que a logística mundial, de certa forma, vai estar focada para o transporte de vacinas. E isso vai prejudicar não só o transporte mundial de produtos, mas também, principalmente, os insumos, que, por consequência, vão acabar abalando a fabricação, que, por consequência, vai trazer uma escassez de produtos, que, por sua vez, vai, enfim, pode gerar um aumento de preços. Agora, saindo desse âmbito do bichinho mesmo, muitas empresas estatais chinesas estão literalmente dando um calote nos seus investidores. Sim, e quem investiu em títulos de dívidas para resgatar posteriormente, no caso, títulos que estão vencendo agora, que venceram agora, não foram pagos. Sim, normalmente são títulos que são seguros de se investir. Qual é o problema disso? Muitos especialistas estão vendo que a economia chinesa como uma bolha que já vem há alguns anos tomando rumos que historicamente já se mostraram insustentáveis em outros países. Eu estou falando aqui uma forma bem resumida mesmo, mas pega esse fato e alia, junta ele com a ânsia expansionista chinesa, que eu já venho comentando já há alguns meses, e é algo que realmente nós temos que ficar em alerta. Não, isso não significa que a China vai simplesmente vai sair colapsando, ou então que vai abrir uma terceira guerra mundial, enfim, vai começar uma terceira guerra. Não é isso aí. Só quero que vocês se lembrem, quem, enfim, se lembrar no caso, quem de repente pode ser muito criança e não se lembrar desse fato, mas acho que é difícil não se lembrar. Quando a bolha americana explodiu, isso foi, enfim, meados de 2008, impactou todo o mundo inteiro foi impactado quando essa bolha imobiliária americana explodiu. Só que atualmente, no caso especificamente do Brasil, nós estamos em uma situação em que nós não temos fôlego para um evento de magnitude semelhante. Naquela época até se falou que aqui no Brasil passou uma marolinha. Óbvio, não foi bem assim. Sabemos que tivemos consequências que apareceram depois. Mas atualmente a nossa situação está mais crítica, como eu estava dizendo, que nós passamos já por um ano muito complicado. Agora, para quem estava esperando um Biden, ou Biden, se assim preferirem a pronúncia, que é o novo presidente eleito dos Estados Unidos, que ele tivesse um tom mais brando que o de Donald Trump com relação à China, agora no final de dezembro, ele pressionou a União Europeia para que esta retrocedesse em relação a um acordo comercial de grandes proporções que tecnicamente permitiria a empresas dos países da zona do euro possam investir de maneira mais aberta no mercado chinês. Na verdade, permitiria, no caso dos países, empresas dos países da zona do euro poderem investir na China da mesma forma que as empresas chinesas já investem na Europa.
seria uma espécie de contrapartida. Agora, apenas a título de curiosidade, a China tem diversas restrições com relação à entrada de investidor estrangeiro. Tanto que em muitos setores o investidor estrangeiro é proibido de atuar. Fora que existem diversas práticas um tanto duvidosas. E o motivo para essa, vamos dizer assim, intervenção do Biden seriam as políticas trabalhistas adotadas pela China, que desrespeitam tratados internacionais. E o tragicômico aqui dessa história é que a China diz respeitar esses tratados, enfim, que respeita os direitos trabalhistas. Só que ela não quer, a China não quer aceitar os termos do acordo que mencionam que é não fazer uso de trabalhos forçados. Sim, eles mesmos dizem que não fazem uso de trabalhos forçados, mas no entanto não concordam em assinar esse termo no acordo. É algo meio estranho, não? Agora, falando um pouquinho de dólar, muitos falavam e muitos estavam na expectativa que ele de fato iria agora cair para abaixo dos R$5 facilmente. Mas temos que ter em mente algo que eu comentei no começo de dezembro em uma live. Que isso na live da primeira semana de dezembro, eu mencionei que as 2 próximas semanas de dezembro seriam muito importantes para que rumo de fato o dólar poderia seguir. E ele realmente fez a movimentação que eu havia comentado. Ou seja, antes de baixar do 5, no que ele batesse no 5, ele provavelmente subiria novamente até os 5,20, para então cair se de fato ele baixar do 5. É possível, na última semana do ano, ou seja, de 2020, ainda ocorrer alguns movimentos um tanto abruptos na cotação da moeda americana. Mas isso é devido ao menor volume de negociação da moeda, que ocorre, enfim, não só da moeda, como enfim da bolsa como um todo, a bolsa de valores como um todo, enfim, de empresas, no final do ano, pois muitos investidores estão freando as suas movimentações agora. Então, na verdade, quem tinha que embolsar, de certa forma, já embolsou e só está olhando, assim dizendo. Então, os investidores nesse ponto meio que se desarmam suas posições, para não virar, digamos, o ano posicionados, assim dizendo, o que, por consequência, então nos traz a probabilidade de cruzar o ano com o dólar de novo perto dos R$5. Aí, o que eu posso dizer? Ao longo de janeiro, veremos realmente qual o movimento que ele seguirá, e se realmente ele seguirá na tendência de queda que está indicando. Chega de economia, vamos falar de hardware agora. Enfim, infelizmente, dá para dizer que acabou a farra das memórias RAM. Sim, infelizmente as grandes empresas começaram a adiantar as suas compras agora para o começo de 2021. Então, o consumidor doméstico deve ser prejudicado. Lembrando que até meados de novembro nós havíamos chegado a um nível de preço similar ao que estava antes da loucura chegar ao Brasil. Com a diferença é que antes, vamos dizer assim, da loucura começar, o dólar estava bem mais baixo. Então, tecnicamente falando, as memórias chegaram até o fim do ano de 2020 tecnicamente mais baratas, até proporcionalmente, pensando na cotação da moeda. A verdade é que talvez as lojas acabem vendendo memórias mais lentas por preços mais atrativos. Ou seja, vão vender as memórias mais lentas que estão estocadas, itens que já estão há algum tempo nos seus estoques. Agora, então, se você precisa de memória RAM atualmente, eu não recomendaria esperar muito agora, aguardar que vai ter uma redução de preço. Não, pois a tendência é de subida de preços. Seja pelos problemas de produção, como pelo aumento da demanda enterprise. Passando para os SSDs, eles tiveram uma pequena queda ao longo de dezembro. Entretanto, como eu mencionei no vídeo do mês passado, enfim, da edição novembro-dezembro, eles meio que chegaram a um certo platô de preço.
E o que está segurando o que segura o preço, a queda dos valores, é justamente a grande oferta de modelos de 120 e 240 GB, sendo que as pessoas querem comprar mais os modelos de 480, 512 ou de até 1 TB. Então o que acontece? Temos uma grande oferta de 120 e 240 que acaba segurando os preços desses modelos de maior capacidade. Então, enquanto esses modelos pequenos não saírem dos estoques, os preços não vão descer. Mas não é algo que exija, enfim, o SSD não é um produto que exija que você, eu preciso sair comprando agora porque o preço vai subir. Não, ele não é um produto que está nessa situação atualmente, até o momento dessa gravação. Passando para os processadores, do lado da AMD, nós não tivemos diferença de valores aqui nesse último, da edição passada para esta. Depois dos aumentos ocorridos, depois do mês de setembro, e com a chegada da linha Zen 3, esse cenário realmente não deve mudar. E até é bem provável que os preços acabam subindo um pouco. Por quê? Porque existe uma falta geral de processadores Zen 2 e Zen 3 no mercado mundial. Já do lado da Intel, tivemos no começo de dezembro uma queda dos preços do i5 10400F, que agora no final de dezembro, essa queda de preço está se refletindo aqui no Brasil. O i7 e o i9 mantiveram seu patamar de preço, apesar de que atualmente está mais barato montar um i3 e um i5. Ou seja, i7 e i9 em princípio não tivemos mudança, mas i3 e i5 baratearam. É importante citar que não existe falta de produtos Intel no mercado mundial, diferente do que acontece com os produtos AMD e com as placas de vídeo. E o que está impedindo uma queda maior nos preços da linha da Intel, em especial, é justamente a escassez de produtos da AMD, por incrível que pareça. E isso é o que está segurando uma queda do preço dos i7 e dos i9. É curioso perceber que os processadores de 10ª geração chegam a estar, em alguns casos, até mais baratos que os seus antecessores equivalentes, no caso, processadores de 9ª e até 8ª geração. Já com relação às placas-mãe, para a linha AM4 da AMD, elas estabilizaram nos preços, com algumas promoções pontuais, em alguns modelos A320 e B450. Agora, como os processadores Ryzen estão vendendo muito, a venda de placas AM4 também está em alta. Consequentemente, não devemos esperar redução de preços. Já pelo lado das placas-mãe para Intel, temos uma situação onde as placas de 8ª e 9ª geração estão com valores semelhantes às placas de 10ª geração. E os valores das placas também estabilizaram, com as H410, no caso de 10ª geração, na faixa dos R$500. Então, o que eu posso dizer? Sem dúvidas, se você quer montar um Intel, agora esqueça, algo que eu já vinha dizendo antes, esqueça a 9ª geração ou a 8ª, por exemplo. Foque apenas na 10ª geração, porque está praticamente o mesmo valor e, dependendo do caso, pode ficar até mais barato. Falando sobre as fontes, em princípio o abastecimento já está praticamente, não digo regularizado, mas já está muito melhor a situação. E os preços já estão muito próximos dos níveis pré-loucura. Se estava aparecendo no mercado modelos novos que começavam a se destacar pelo preço, agora alguns modelos já clássicos e desejados começam a retornar às prateleiras com preços mais competitivos. Mas essa queda que tivemos agora nos preços das fontes não significa que seguirá caindo. Apenas está no patamar, digamos, normal. Enfim, também não é nada que justifique uma corrida louca para sair comprando fontes. Já os gabinetes foram os itens, ou vamos dizer assim, o item, que mais rápido se reposicionou e voltou aos preços anteriores. Com um detalhe,
acredito que muitas lojas, por medo de ficarem com estoques grandes, enfim, e pelo fato dos gabinetes serem produtos volumosos, e que, enfim, isso exige um maior custo de armazenamento, há algum tempo eu venho mencionando que os modelos andam com uma rotatividade muito grande. Ou seja, normalmente chega um modelo, aparece nas lojas, esse modelo é vendido e entra outro diferente para substituí-lo, assim dizendo. Ou seja, se você gostou de determinado modelo, compre. Não aguarde uma queda de preço, porque é possível que esse modelo acabe não retornando para as prateleiras. Ou ainda, se ele retornar, é possível que ele volte com um preço maior, porque foi um sucesso. Com relação às placas de vídeo, aqui o bicho pega. Falando especificamente das placas lançamento, o abastecimento delas ainda não está normal. Entretanto, o consumo aqui deu uma amenizada. O que de certa forma está fazendo o ágio absurdo que as lojas estavam e estão ainda cobrando recuar um pouco. Esse ágio deu uma leve recuada. E não estamos tendo mais aquele fenômeno de chegou a placa nas lojas e o estoque acaba imediatamente. Não, as placas estão chegando, estão ficando, enfim, existe disponibilidade de modelos nas lojas. Está, vamos dizer assim, relativamente fácil encontrar placas da série 30 nas lojas para comprar. As RX, no caso da linha 6000 da AMD, essas sim estão mais difíceis de se conseguir. Mas em breve devem ter essa, vamos dizer assim, devem voltar para as prateleiras. Contudo, infelizmente, não dá para comemorar e dizer que as placas virão para os preços corretos, que seria, digamos, algo em torno de R$5.000, R$5.500 pela RTX 3080 e em torno de R$4.000 pela RTX 3070, por exemplo. Por quê? Pelo fato de que as memórias GDDR6 estão com problemas de produção. E este problema de produção só deve ser resolvido pela metade de 2021. E o que acontece? Só que tudo que depende das memórias só terá sua produção restabelecida depois que esse problema for resolvido. E é uma cadeia. Então, ou seja, não basta resolver o problema das memórias na metade de 2021, que os demais produtos que dependem dessas memórias não vão automaticamente ter sua produção restabelecida. Então, esse restabelecimento da produção das placas de vídeo deve ocorrer apenas para o final de 2021. Então, para começo de 2021, realmente podemos esquecer as barbadas para as placas de vídeo. E com relação às placas de entrada, que muita gente me pergunta, levando em conta que as placas, vamos dizer assim, médio, top, enfim, da nova geração, estão muito distantes em termos de preço, com relação às placas mais em conta que temos no mercado, não existe motivo para as lojas baixarem os preços das placas de entrada ou, enfim, modelos mais baratos. Não tem porquê eles baixarem. Esse que é o problema. De um modo geral, o momento não é nada favorável para comprar hardware. Muita gente tinha expectativa de promoções de Natal. Promoções essas que não aconteceram. Inclusive, muita gente, e eu inclusive, esperava que ocorresse a repetição de alguns preços que ocorreram na Black Fraud. E nem isso aconteceu. O que repetiu é que não baixou mesmo. Essa que foi a verdade. Percebam que a situação econômica é um tanto delicada. A economia está balançando e isso não é terrorismo. Enfim, a inflação está batendo a porta, querendo ou não. E eu mostrei fatos para vocês que mostram o quão, vamos dizer assim, frágil está o cenário mundial de uma maneira geral. Então, o ideal é que nós, vamos procurar evitar o endividamento. Então, comprem somente o necessário. O mês de janeiro de 2021 provavelmente vai ser um repeteco do mês de dezembro de 2020, em termos de valores. Só que eu acho que vai ocorrer algumas tentativas
de aumento de preço. Aquele aumento do tipo, vai que cola, sabe? E fevereiro é possível que tenhamos alguma baixa. Promoções de alguns itens pontuais mais antigos. Porque fevereiro é um período normal onde as vendas do comércio baixam bastante. 2021 está desenhando como um ano muito ruim para o consumidor de hardware, além de outras coisas, mas vamos nos ater no hardware aqui. Então a minha sugestão nesse ponto é que se você realmente precisa de algo relacionado a hardware, não tenha medo e compre. Se você está precisando mesmo, compra. Não fica esperar, vai baixar, não sei o quê. Vai lá e compra. Agora, se você até precisa, mas pode aguardar um pouco, enfim, você está precisando de algo, mas não é uma sangria, vamos dizer assim, cuide essas observações que eu fiz sobre, enfim, dos principais itens de hardware. E dependendo, compre agora ou aguarde o mês de fevereiro. Agora, se você de fato não precisa de um novo hardware, a minha dica é segure o seu rico dinheirinho. E aí, pessoal, o que vocês acham de tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Por hoje é só. Inscreva-se no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima! Feliz Natal!